A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, um bom dia de salvação, na presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ao leão da tribo de Judá, toda honra, toda glória, toda a nossa adoração para todo sempre, porque Ele é digno de todo louvor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. E pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus, alcançamos hoje o 25º dia da nossa campanha. Amém? De 153 dias, até aqui nos ajudou o Senhor, já alcançamos 25 dias hoje, de jejum, oração, leitura e ministração da Palavra de Deus. Essas 4 letrinhas que a gente sempre fala, que chama-se obedecer. Glória a Deus. E alicerçado estamos no livro de João. O tema da nossa campanha é a pesca maravilhosa. Alicerçado no livro de João, capítulo 21, versículo de número 6, sobre a palavra do Eterno, nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Que multidão era essa? 153 grandes peixes, quantitativo que refere-se ao número de dias da nossa campanha. Então, se você está nos acompanhando, serão 153 dias de vitória na sua vida, de conquista de território, de avanço na intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. E pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus, a cada dia nos envolvemos mais e mais na presença do Senhor, buscando ter essa interação, essa intimidade, essa comunhão com o Senhor da glória, que nos foi dada através do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pois não há nenhum outro caminho que não seja através de Jesus para chegar no Pai. Amém? Então você, meu amado, minha amada, que está aí fora, que ainda não tomou aquela decisão de livre-arbítrio que eu sempre tenho apregoado nestes últimos dias desta campanha, que vai fazer de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo cidadão, não do Brasil, não do país que você tem origem, mas sim um novo cidadão do céu. Porque ao confessá-lo e recebê-lo como Salvador da tua vida, Senhor da tua vida, o Senhor Jesus Cristo, você passa a ser um cidadão do céu. Por quê? Por que, ministro, eu vou passar a ser um cidadão do céu? Porque a sua credencial como cidadão celestial é emitida na hora. O seu passaporte é carimbado na hora, porque está escrito que todo aquele que o recebe é-lhe dado o poder de ser chamado Filho de Deus, e o seu nome vai para o livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Está entendendo, meu amado? Que coisa maravilhosa, né? E hoje, o tema da nossa mensagem é uma palavra até bonita, diferente, que eu vou deixar você pesquisar aí. A mensagem de hoje é a culpa indelével. Reiteca na bastúria. A culpa indelével. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Você está se perguntando que palavra, está querendo falar bonito de maneira nenhuma. Simplesmente é uma palavra diferenciada que vai mexer com a tua cabeça para que você venha tentar estar aqui para ouvir a mensagem, sempre pedindo para você colaborar conosco ao levar o ID, ao se dispor a acionar o seu dedinho aí para compartilhar esta mensagem ou estes outros vídeos que você já viu no nosso grupo Ligados na Videira, no nosso grupo, no nosso canal. Ele peço que você vá lá, se inscreva,
né? Vamos ganhar almas para o reino de Deus, vamos semear na obra de Deus, trabalhando para o Senhor Jesus. Amém? Não se semeia só colocando dinheiro, não. Trabalhando, você está semeando no reino de Deus. Amém? Então me ajude a ganhar almas, me ajude a levar a palavra da salvação, do arrependimento, né? Uma forma diferenciada de você chegar nas pessoas. Nós temos esse veículo, se nós nos unirmos no Senhor, você vai ser galardoado, porque todo aquele que trabalha para o reino, ele é assalariado. Amém? Então, tenha essa convicção, tenha compromisso junto comigo, né? Eu quero chamar você para esse compromisso de você compartilhar o vídeo. Caiu aí no teu grupo, na tua rede, compartilha, né? Vamos ser ganhadores de almas, pescadores de homens. Vem comigo, nos ajuda. Então, a nossa mensagem hoje é a culpa indelével. Eu quero logo de cara fazer uma pergunta para você, querido, querida, que nos acompanha, que nos assiste, que sempre se dispõe a ouvir a nossa mensagem. Preste atenção. Se você fosse acusado dos mesmos crimes que foram imputados ao Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, foram imputados ao Senhor Jesus Cristo, você seria culpado ou inocente? Eu quero dizer essa pergunta para você. Vou repetir. Se você fosse acusado dos mesmos crimes que foram imputados ao Senhor Jesus Cristo, você seria culpado ou inocente? Vou dar uma pista para você. Se você compartilha nossos vídeos, se você nos ajuda a levar a fazer a obra de Deus, você seria culpado. Se você é aquele que assiste, então tá tudo bem, não precisa fazer isso não, por que eu vou fazer? Você seria inocente. Ficou mais fácil agora, né, de compreender? Então vem comigo, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15 a seguir. Glórias a Deus. Gálatas, capítulo 6, versículo 15 a seguir, para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Nós buscarmos as respostas que nós queremos. Amém? Você que está aí fora, atentamente preste atenção. Você que já está aqui, atentamente preste atenção. Louvado seja Deus. Gálatas 6,15 diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Você está entendendo aí, meu amigo que está aí fora? Não existem marcas físicas, circuncisão ou incircuncisão, que vai definir você ser um cristão ou você ser de Jesus, nada disso, mas sim o nascer de novo, o ser uma nova criatura, aquele que nasce da água e do Espírito, nova criatura é, glórias a Deus. Você que está aí fora, desde já quero lhe dizer, venha para o Senhor Jesus, venha nascer de novo, porque o apóstolo Paulo já escreveu aqui em Gálatas 6,15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Circuncidado ou não circuncidado, com a presença de Cristo não tem valor nenhum, mas sim o ser uma nova criatura pela fé. Glória a Deus. Está vendo o manto agora, querido, querida? Vamos lá, versículo 17. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia, essa é a regra, paz e misericórdia, sobre eles e sobre Israel de Deus. Olha, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Calabassura me canta, alabasteia. Glórias a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos,
com o vosso espírito. Amém? Vamos traduzir isso, que a presença de Deus não se aparte de nós, seja conosco todos os dias, que a graça e a misericórdia do Senhor. Você entendeu, querido? Viu aí que logo de cara essa palavra vai mexendo com a gente, né? Aí eu pergunto, você quer ser? Glória a Deus. Você que está aí fora, você quer ser acusado de ter cometido os mesmos erros que o Senhor Jesus, que para o homem naquela época foi erro, por isso ele foi condenado. E você? Tanto que está lá fora quanto que está aqui dentro. Quer ser condenado ou quer ser absorvido, né, desses erros que o Senhor Jesus cometeu? Então vamos tentar meditar em cima desta mensagem. Nós sabemos que ele andou por essa terra, olha só, você que já está em dúvida aí na questão que eu coloquei na sua mente, sem ter cometido pecado algum, conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, que diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quem é esse? O nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, glórias a Deus, mesmo assim foi condenado por não ter pecado, condenado por não falar mentiras, por não ter engano na sua boca. Está começando a clarear suas ideias? Então vamos juntos, né? Prestamos atenção. Mas, mesmo assim, foi condenado, como eu disse, né, pelos homens, naquela época, por ter amado demais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ter sido justo demais, assim como faz o bom pastor. Lá em João 10, 11, ele deu a vida pelas ovelhas. Glórias a Deus. Então, amado, eu creio, sem a menor sombra de dúvida, que os exemplos deixados pelo Senhor Jesus Cristo devem ser os glórias a Deus, balizadores das nossas ações, notando que eu não estou criando nenhuma teologia aqui, pois ele também veio para nos dar exemplo, conforme pode ser lido na própria palavra de Deus, no livro de João, capítulo 13, versículo 15, onde ele falou: porque eu vos dei o exemplo, ele nos deu o exemplo, Jesus, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui especificamente aquele exemplo do lava-pés, né? Mas são todos, não só aqueles, todos os exemplos que ele nos deu, principalmente para ser um verdadeiro cidadão do céu. Como também está explícito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro escreveu: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. No versículo de número 22, Pedro escreveu: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Amém? O qual, quando injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Glórias a Deus. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Glória a Deus. É forte, né? Então, querido, querida, esse pecado, essa marca indelével, ele levou na cruz do Calvário. Marca indelével.
uma marca que não se pode apagar. Tudo isso ele levou por mim e por você. Mas como exemplo, como o próprio Pedro está dizendo aqui, nós temos que estar preparados para ter essa marca também. Por você, querido, que está aí fora. Por você que ainda não aceitou. Porque a regra é esta: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Como eu não quero perecer na eternidade sofrendo, eu também não quero que você que está aí fora sofra. E você que nos assiste, se tivesse já esta convicção também, todos os nossos vídeos você compartilharia, porque você tem a certeza que a mensagem ela é bem simples e objetiva, para que alguém se converta, se arrependa dos seus maus caminhos. Glória a Deus, é forte, né? A palavra de Deus, quando penetra no nosso coração, desmorona. Meu coração, graças a Deus, é quebrantado. Em outras campanhas, eu dei um exemplo para vocês que eu tinha uma dificuldade muito grande de chorar na presença de Deus. Como eu tinha essa dificuldade, meu Deus. E aí eu cheguei com a minha mãe, serva do Senhor, certa feita, e disse: mamãe, eu não sei o que acontece comigo, eu não consigo chorar. Eu vou para o monte orar com os irmãos, aí a gente se ajoelha, começa a orar, ou então a gente começa a adorar a Deus lá dentro dos vales, nos montes, nas matas. Isso quando eu era mais jovem, orando. E aí, quando eu olho, os irmãos tudo em prantos e lágrimas, e eu não consigo derramar uma lágrima. Eu tenho um coração muito duro, não sei o que está acontecendo. Aí a minha mãe disse para mim: ore, peça para o Senhor arrancar esse coração de pedra e te dar um coração de carne. Peça para Ele que você quer sentir a presença dEle. Glória a Deus. E aí eu fui orar a Deus de um período, né? Daquele momento que eu conversei com ela, quando eu comecei aí eu começava a orar: Senhor, eu quero um coração aquebrantado. Eu quero aprender a me derramar diante de Ti. E assim, muitas vezes, como você é a principal testemunha, você que assiste os nossos vídeos, muitas vezes você me pega aqui quando eu cito algumas mensagens bíblicas, eu começo a me emocionar, porque Jesus arrancou aquele coração de pedra, me deu um coração de carne, um coração aquebrantado que se derrama diante do Senhor. Então, mesmo diante das mensagens que eu escrevo, que eu monto, quando eu começo a meditar, eu começo a me derramar, como essa agora. A palavra do Senhor, ela esmiuça o coração da gente, que a gente se entrega verdadeiramente, né? Glórias a Deus. Mas, eu estava falando, meditando nesses versículos que eu acabei de falar da palavra de Deus, mexeu comigo como você presenciou agora. Que eu fiquei, no momento que eu estava meditando, atônito, fiquei refletindo no que estava querendo dizer, assim, no entrelaçar das letras, das mensagens, da passagem bíblica. E fiquei questionando se havia na minha vida alguma marca de culpa que fosse indelével. Fiquei pensando. E hoje, sem sombra de dúvida que existe, né? Aleluia. Sem sombra de dúvida. Então, no decorrer dessa mensagem, vamos entender essas marcas indeléveis na nossa vida. Que quer dizer que não se pode refutar ou apagar. Então, a marca de ser um cristão
de ser um adorador, de servir ao Senhor Jesus, não pode ser apagada da minha vida, não. Pelo contrário, carrego-as com muito prazer, com muito amor, com muita verdade, ainda na minha pouca força, na minha fragilidade. Eu consigo compreender que essas marcas permanecem em nós e vai permanecer em você, querido, quando você vier para cá e se entregar a Ele de todo o seu coração. Vem comigo, vamos meditar mais, que eu, logo no começo já estou me derretendo. Glória a Deus. A ponto de me condenar essas marcas por ser um seguidor do Senhor Jesus, com certeza. Caso fosse estourada, digamos, uma perseguição em massa aos cristãos, como foi na igreja primitiva no começo, onde o apóstolo Paulo encabeçava essa perseguição também, e depois passou a ser perseguido durante muito tempo, durante muitos anos. Glórias a Deus. Então, meu amado, minha amada, o fato de ser cristão, de servir a Deus, obviamente temos as marcas indeléveis que não podem ser apagadas, porque temos prazer em representar o Senhor Jesus nesta terra e a convicção que somos separados por Ele para uma boa obra. Glórias a Deus. Isto me fez pensar nos apóstolos, lógico, né, na palavra de Deus, o quanto eles foram perseguidos até a morte, mas ficaram firmes, sem tentar ocultar as suas marcas, de que também eram culpados por seguir ao Senhor Jesus. Tanto que o apóstolo Paulo disse de forma muito categórica aqui, em Gálatas 6,17, já sendo não mais o Saulo o perseguidor, mas o Paulo o perseguido, sem mais que ninguém me perturbe, ele disse, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. Então, quando você olha essa frase ou essa mensagem que o apóstolo Paulo fala em 6,17 de Gálatas, né? Temos literalmente o sentido figurado e também o sentido literal da circunstância. É claro que o apóstolo Paulo, antes dessa fala, estava dizendo aos Gálatas que as marcas exteriores que ele sentia, como eu disse, tanto no sentido figurado como no literal, valem praticamente nada se não forem feitas antes no coração, como você está vendo no meu semblante. Então, a verdadeira marca que te traz na presença de Deus para ficar não são as físicas em si, externas. Obviamente que aparece aqui e ali uma marca por uma circunstância, uma adversidade, mas a interior, porque o processo de libertação, de salvação do Senhor vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Nada que é exterior, que demonstre uma santidade, isso não vem, não soa verdadeiro, mas se aquilo que está dentro de você que é externado, isso sim é verdadeiro. Glórias a Deus. Você está entendendo, meu amado, minha amada? Essa marca, ela não quer dizer um risco no teu corpo, na tua pele. Não, essa marca ela está aqui dentro de um adorador, de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, de um ancião, de uma pessoa que conheceu, teve um encontro com Deus em Cristo Jesus e é capaz de se derramar e não tem vergonha de chorar diante desse ou daquele, desta ou daquela pessoa, quando fala do seu Senhor, das marcas que ele teve, da perseguição, do amor que o Pai demonstrou por todos nós, entregando Jesus como o bom pastor que deu sua vida pelas suas ovelhas.
Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E como eu disse, marcas estas feitas no coração, principalmente porque muitos estavam levando o povo a se circuncidar, a praticar marcas no corpo, no físico, costumes antigos, pactos anteriores. Mas com o Senhor Jesus, um novo concerto, e esse novo concerto não é com marcas no corpo, e sim pela fé, no coração, na alma, no ser, a convicção de ser um adorador, de ter o teu nome no livro da vida, vale mais do que um corte no crepúsculo, vale mais do que algumas chibatadas, vale muito mais do que isso. Elas existem ou existirão em circunstâncias adversas em nossas vidas, mas o que vale é a fé inabalável, que não pode ser movida nem arrancada de nós, mas que permanece no nosso dia a dia, buscando, adorando, servindo, glorificando aquele que pereceu na cruz do Calvário por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância, nós tivéssemos a esperança de morar na eternidade novamente com o Pai. Oh, que maravilha, né? Glórias a Deus. Todavia, querido, quando Paulo faz essa colocação também, no sentido literal, as marcas que ele sofreu no seu corpo, glórias a Deus, porque importava que ele padecesse pelo nome do Senhor, portanto ter perseguido e tirado a vida de alguns cristãos na época. Todavia, não creio que o apóstolo Paulo se referia somente às cicatrizes que se fizeram pelos ferimentos que acumulou no longo da sua jornada como pregador do Evangelho, como anunciador das boas novas, mas também ao desgaste aparente que ele fez menção no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 e 18, quando ele diz com as seguintes palavras: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior, ou melhor, nosso homem exterior, se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Glórias a Deus. Se renova dia a dia, a mudança entre nós. Porque as adversidades, como eu tenho dito a você, se você está acompanhando as mensagens, você está vendo que uma tem puxado a outra, uma toca alguma coisa referente à outra, que não dá para a gente pregar tudo de uma vez, né? Mas vai sendo gradativamente falando sobre o assunto que previamente meditado, e aí a gente vai sentindo. Nós estamos nos consagrando, né, nesses dias. Então a carne está sendo bombardeada, está sendo esmiuçada. E o Espírito está se manifestando. Então é óbvio que a gente vai meditando, escrevendo, né, pensando no que vai falar, tentando escrever aquilo que você vai, né, externar aquilo que está passando na tua mente em forma de escrever para vir a mensagem. Você vai se emocionando, você vai sentindo, você vai se entregando, se tornando um adorador que adora o Senhor em espírito e verdade. Muitas lágrimas falam muito mais do que muitas palavras. Glórias a Deus. Dependendo da circunstância e do momento que você se encontre. E quem vai definir isso é o próprio Senhor, que está colhendo cada lágrima sua, minha, nossa, para estarmos na presença de Deus. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. De novo, eu quero lembrar a você o que o Senhor Jesus disse lá em João 14, que nós teríamos aflições.
E é sobre essas aflições que Paulo está escrevendo, que eu venho falando há alguns dias, em mensagens opostas, glórias a Deus, para que você fique consciente e entenda que o mundo, como Jesus disse, teríamos aflições, são essas tribulações, como eu citei ontem, eu disse, dando o nome de cada uma, que são chamadas desta forma. Está entendendo? No versículo 18, o apóstolo Paulo escreveu: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são momentâneas, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Traduzindo isso aqui, é o que eu disse sempre de todas essas campanhas: buscai o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual, buscai as coisas do alto. Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E quando você se torna um adorador que adora a Deus em espírito e verdade, você tem o seu coração ligado com o Senhor Jesus. Você se entrega, você busca, você chora ao meditar a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Aí você passa a entender que certas passagens bíblicas, sabe, mexem com você. Quando você compreende o que um apóstolo escreveu, não escreveu simplesmente por escrever, ele escreveu cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da presença do Senhor, e a presença do Senhor, ela esmiuça toda a fortaleza da carne e deixa a gente literalmente espiritual, aquebrantado, contrito, de tal forma como o salmista escreveu, que uma coisa que Deus não resiste num adorador é ele se apresentar ao Senhor com o coração contrito, com o espírito aquebrantado. É a Bíblia que fala, o Senhor não resiste. Aí você acha que para nós, homens, varões, se derramar diante dos pés do Senhor é feio? Pode ser feio para uns, mas quando a gente descobre que aquele que se derrama aos pés do Senhor alcança as suas benevolências, as suas misericórdias, a gente agradece a Deus pela oportunidade de chorar aos pés do Senhor Jesus, que é o lugar mais alto que um ser humano pode estar, trazendo na sua vida as marcas de ser chamado de cristão, de um seguidor de Jesus, de um servo de Deus. Não negar a essência de um adorador, que o adore em espírito e verdade. Essa é a essência verdadeira daquele que traz as marcas da salvação de Jesus Cristo na sua vida. É não se envergonhar de andar com a Bíblia, é não se envergonhar de dar um folheto, é não se envergonhar de fazer a vontade de Deus e de dizer que pertence a Deus. Essa é a diferença, querido. Então, o que compara, glórias a Deus, os seguidores de Cristo, as verdadeiras velas? Você entendeu o que eu acabei de dizer? O que compara os seguidores de Cristo às velas, as verdadeiras velas, essas velas que acendem na casa quando falta energia? Vamos tentar fazer essa analogia para você ver. Porque a vela, no decorrer dos minutos que você, depois que ligou, ela começa a se desgastar, que é aquele derreter, né? É assim. Depois que você vem para cá, você começa a se desgastar por entregar-se ao Evangelho e produzir as marcas da salvação na tua vida. Amém? Ao longo da jornada que você vai caminhando, você vai se desgastando, porque você é carne ainda, você não é de ferro. Entretanto, mesmo se desgastando, como a vela vai se derretendo, se desgastando no decorrer dos minutos, você estando aqui se desgastando simplesmente pelo prazer de iluminar a vida daquele que está no mundo nas trevas para conhecer a maravilhosa luz da verdade que é a palavra de Deus. Oh glória! Por onde passamos? Aonde vamos? Afinal de contas, ele disse
que eu e você somos a luz do mundo. Não é isso que ele fala? Ele disse isso, Senhor Jesus, Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, não se pode esconder uma luz embaixo de uma mesa, embaixo de uma cama, não, você coloca ela assim, ó, no lugar mais alto e ela começa a iluminar todo o ambiente que está. Assim somos nós, portadores do Evangelho da salvação, da palavra de Deus, aonde nós passamos neste mundo que jaz nas trevas, na escuridão, do desconhecimento da verdade, você resplandece pela glória de Deus no meio de tanta escuridão que é o mundo. Isso é carregar a marca do Senhor, o brilho do Espírito Santo, a presença de Deus nas nossas vidas. Então, além de Paulo ter essa característica, outro que também teve foi o apóstolo Pedro, que eu tenho usado a pessoa dele em circunstâncias adversas, em várias pregações, para que você compreenda que justamente você possa entender essa questão das marcas de Cristo em nossas vidas. Porque não se adquire essas marcas simplesmente porque caiu de paraquedas em algum lugar momentaneamente, não. Pelo contrário, há uma caminhada, uma jornada desde lá de trás dos primórdios que você começou a caminhar no Evangelho, que te trouxe aqui, que te deu esse preparo, essa capacitação e essas marcas resplandecendo como luzeiro na escuridão do mundo, para que todo aquele que te ouça falar saia das trevas, venha para a maravilhosa luz, tornando-se de criatura a filho, de servo a adorador, de natural a espiritual, e assim sucessivamente. Então, Pedro, que logo sendo experimentado pela perseguição em virtude das marcas que ele também carregava, de ter andado com o Senhor Jesus Cristo, ainda no pátio onde o Senhor estava sendo espancado, esbofeteado, covardemente pelos romanos naqueles dias, quando alguns se aproximaram dele, após ele ter trocado algumas palavras com Pedro, ao ouvir, percebeu que aquele que está com Cristo Jesus, ele não anda igual aqueles que estão aí no mundo. Existe todo um trabalho de Jesus na vida do ser humano. Ele, na verdade, fala diferente, anda diferente, age diferente. A postura é outra, porque você não é um cidadão do mundo, você é um cidadão dos céus. Todo o seu proceder é diferente daqueles que ali estão. Não é ser melhor, não é causar distância a ninguém, não, pelo contrário. Quanto mais nós não existimos de Jesus, mais nós adentramos neste mundo para tirar aqueles que estão nas trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Amém? Você está vendo como não existe esse negócio de você estar lá e eu estar aqui porque eu sou santo, tu é pecador? Não tem isso. Quanto mais eu me achego a Jesus, mais eu tenho a obrigação de te buscar, de te despertar, para que você acorde dessas trevas, desse sono da indolência e venha conhecer a verdade em Cristo Jesus. Não existe essa de manter distância de você por causa disso, não. Pelo contrário, quanto mais eu me encho de Deus, mais eu tenho que me aproximar de você, para que você também sinta o que eu estou sentindo, para que você participe do que eu estou participando, para que você ganhe o que eu estou ganhando com o Senhor, vida e vida com abundância. Então, em Mateus 24:73, está escrito: certamente você é um deles. O seu modo de falar te denuncia. O seu modo de falar é diferente. Não é igual dos outros. Você está entendendo agora, querido? Você está compreendendo agora o que traz as marcas de Cristo, de um adorador? Aí a pergunta que não quer calar: você já se autoexaminou? Existe alguma marca
indelével em você. Agora você entendeu o que é indelével, é as marcas que não se pode apagar. Se eu sou um servo, uma serva do Deus vivo, nada nem ninguém pode apagar a presença de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. A presença do Espírito Santo é a joia preciosa que Ele nos deu, que nós temos que zelar a cada momento, cuidar dele, estar com ele, falar dele, deixarmos ser instrumento do Senhor através do seu Santo Espírito para ganhar almas para o seu reino. Então tudo isso só nos faz crer que é impossível uma pessoa ter se encontrado verdadeiramente com o Senhor Jesus e não ter ficado com alguma marca. Você está vendo agora? É impossível. Jesus deixa essa marca, a sua presença é essa marca na nossa vida. Portanto, que nós sejamos verdadeiramente incriminados por levar o amor, levar a paz, levar a alegria, levar a direção para a vida eterna de todo mundo. Se é esse a causa da nossa culpa, que sejamos culpados, porque servimos ao Senhor Jesus, andamos com o Senhor Jesus, adoramos ao Senhor Jesus, buscamos levar e povoar os céus com aqueles que queiram ouvir a voz do Senhor Jesus. Então, meu amado, minha amada, quando as pessoas olham para você, para mim, para nós, não vê um homem qualquer, não, ela vê aquela pessoa, vão ver uma verdadeira seguidora do Senhor Jesus, porque a marca da glória de Deus está em você. Você resplandece no meio dessas trevas como um luzeiro. Louvado seja Deus. Não querendo aparecer mais do que esse ou aquele, não, é porque a presença inefável do Senhor faz com que percebam que você é um homem ou uma mulher de Deus, sem precisar se aparecer, sem precisar muitas vezes nem falar, basta você estar no local. E muitos dizem, chegou uma mulher de Deus ali, um homem de Deus, você sente uma paz, você sente a presença de Deus. Por quê? Pergunto de novo, por quê? Porque está escrito que o Senhor, quando nós nos envolvemos, nós guardamos a sua palavra, Ele e o Pai vêm habitar dentro de nós. Então é natural que essas pessoas, quando se aproximem de nós, elas sintam algo diferente. Porque quem está em nós não é eu nem você que vão causar isso, não. É aquele que está em nós, o Senhor Jesus, o Pai, o Santo Espírito de Deus. Então, o que vão dizer? Olha, ele é um seguidor de Cristo. Por isso é culpado dos mesmos crimes que o Senhor Jesus. Tais como de amar o próximo, como ele cometeu esse crime, amou a mim, amou a você. E nós, servos e servas do Senhor, também cometemos esse crime, porque amamos o nosso próximo. Não queremos que eles pereçam, mas que eles conheçam o caminho da verdade e alcancem a vida eterna. Está vendo agora, querido? Está vendo agora, querida? Você gostaria de ser culpado disso? De ter as marcas indeléveis na tua vida? Se você quer, diga glória a Deus, venha para cá. Então, quando nós falamos isso, que ele cometeu, isso é algo muito sério. Ele quem? O Senhor Jesus, tá? Que deve ser pensado por você que está aí fora, por você que está aqui dentro, que decide andar com o Senhor Jesus. Aí não tem jeito, glórias a Deus. A exposição das verdadeiras marcas é a luz da palavra de Deus resplandecendo em você, no meio das pessoas deste mundo. Então, baseado no que eu estou te dizendo aqui, obviamente, verdadeiramente você seria incriminado, porque é um seguidor do Senhor Jesus, é um adorador. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, que maravilha, né? Se você olhar para os primórdios, quando eu digo que você é um luzeiro que brilha,
A mesma coisa aconteceu com o patriarca Moisés, ao subir ao monte, consagrando-se 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Quando ele desceu, ele veio com o rosto resplandecendo da glória, brilhando como um luzeiro no meio das trevas que era o mundo. É assim que nós somos, querido, é desse jeitinho. O exemplo ficou lá de Moisés, ele veio brilhando. Essa glória está em nós, em Cristo Jesus. Jesus está em nós e nós brilhamos no meio deste mundo de trevas. Então, sabe, amados, o nosso grande desafio é deixarmos que essas marcas, por sermos cúmplices do Senhor Jesus, aflorem, glórias a Deus, em nós, de maneira que seja quase que automático que alguém faça esta associação entre nós e o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele habita em nós. Como fizeram com Pedro, você é um deles que andava com Nazareno. Essa associação tem que ser praticamente automática quando você carrega essas marcas, quando você leva a presença de Jesus com você aonde quer que você vai. Por isso, é óbvio e evidente que eu, você, nós somos chamados de cristãos, porque adoramos e servimos ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Está entendendo, você que está aí fora, querido? É diferente quando você está aqui, não é igual. Você precisa sentir o que eu estou sentindo agora, essa presença, essa glória. Parece assim que esse corpo vai explodir de alegria, de um gozo que não se pode explicar, de uma presença que não se pode falar, né? Quando eu digo não se pode falar, não se pode explicar, por de tão gostosa que é. Não dá para você fazer uma comparação. E você que está aí fora está sendo chamado neste momento para participar disso, para ser envolvido desta forma que você resplandeça no meio dessas trevas como luzeiro, como brilham as estrelas no céu. Assim você brilhará também aqui. Então, querida, presta atenção neste momento, glórias a Deus. Quando as pessoas olham para um cristão, necessariamente precisam ver o Senhor Jesus nelas. Por isso que eu disse para você, não pense que depois que você veio para cá vai ser simples, vai ser fácil, porque a responsabilidade é muito grande. Você carrega um nome a qual você tem que dar testemunho dele. Não é testemunho de ser melhor do que esse, ser santarrão, isso não, isso aí é carne. Testemunho de ser um homem aquebrantado, testemunho de que você resplandece a presença de Deus, tem a presença de Deus. Não busca aplausos de homens, de glórias de homens, você tem a glória de Deus, a qual você incansavelmente vem buscando todos os dias, glória após glória, para que se cumpra sobre nossas vidas, né? Fui fiel até a morte e receberei a coroa da vida, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, o que se mostra na forma de como esse luzeiro vai resplandecer, nós chamamos o que está lá escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, denominados frutos do Espírito, tais como mansidão e amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Você está vendo como isso é totalmente diferente das pessoas que estão no mundo? Não é porque são melhores, porque essas qualidades estão em nós. Por isso, o falar, o agir é totalmente diferente daquele que verdadeiramente teve um encontro com Deus em Cristo Jesus. Então não tem jeito, povo de Deus, não tem jeito, glórias a Deus. Nessa hora será como algum investigador chegar a dizer que as impressões digitais de um genuíno cristão estão em todos os lugares onde ele e ela tocou. Isto não é tremendo? Isto não é maravilhoso? Onde você tocou, ou se aproximou, perceberam, entenderam
compreenderam que você é um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, que anda na presença de Deus em espírito e verdade, cheio de frutos do Espírito, cheio de mansidão, de amor, de alegria, de paciência, de amabilidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio, cheio de vontade de tirar aqueles que estão nas trevas para a maravilhosa luz do Senhor, para que eles não pereçam na eternidade, mas sim gozem de alegria e felicidade por toda a eternidade na presença do Senhor. Essa é a diferença. Louvado seja Deus. Mas não esperemos que, ao mostrar essas marcas, agora vem o outro lado, né? Lembra que eu disse? Toda rosa tem que ter um espinho junto, senão não é uma flor desejável. Só nos trará benefícios neste mundo. Não pense isso não. É só você perguntar, por exemplo, a Estevão, glória a Deus, lá no capítulo 7 de Atos. Isso. Aí você vai ver o que é carregar essas marcas, a marca do Senhor Jesus verdadeiramente, né? E o que lhe custou naquele momento por escolher Jesus. Então, não esperemos que o mostrar dessas marcas, essa presença de Deus na nossa vida, irá nos trazer benefício neste mundo, como eu disse, né? Que nós já temos que ter o exemplo de Estevão, mas isso que não seja motivo para mim e para você desistir, pelo contrário, que seja motivo para nós nos alegrarmos cada vez mais e mais. Faça a mesma pergunta para Tiago, glória a Deus, o irmão de João, mas não antes de juntar a cabeça dele, ou melhor dizendo, juntar a sua cabeça ao corpo decapitado por Herodes, glórias a Deus. Assim como qualquer outro que tenha seguido ao Senhor Jesus naquela época, como o apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo e ainda queimado, entre outros. O que eu estou querendo dizer para você é que essas coisas não sejam motivo para nós nos acovardarmos, que a escolha de como nós vamos glorificar a Deus quando nós partirmos depende do Senhor, exclusivamente dele, como ele quiser, como ele achar melhor. Você está entendendo, meu amado? Era um irmão e morreu de acidente de carro. Não estava na presença de Deus. Que isso, amado? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E ainda por sua escolha. Aí você pergunta por quê? Porque ele não se achou digno de morrer com a cabeça para cima, olhando para os céus, não. Ele preferiu ficar de cabeça para baixo. Glória a Deus. Está entendendo, querido? Você compreendeu agora que essas marcas, a presença de Deus também te traz perseguição. Como ele disse, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições. Essas são as aflições que eu venho citando nas últimas pregações. Mas que você não deve se acovardar, pelo contrário, você deve se alegrar nelas. Tais como os apóstolos, do nada foram presos, chicoteados por estar pregando o evangelho do Senhor. Veja que quando aconteceu de Jesus ser preso, eles fugiram, eles debandaram. Mas quando eles foram presos por pregar o evangelho, anunciar as boas novas, ver o resultado da presença de Deus na sua vida sendo manifesto com dons, sinais, maravilhas e prodígios na vida dos outros, quando eles sofreram aquela agressão, eles se regozijaram de alegria porque tinham a plena convicção que o seu nome estava no livro da vida, que eles tinham as marcas de Jesus e que pelo fato de ser um seguidor dele eram perseguidos, eram defamados, caluniados, rejeitados, tornaram-se o opróbrio daquele momento, daquele povo que se levantara contra eles. Então, meu amado, minha amada, para alguns ainda pode questionar assim, todavia o Senhor Jesus Cristo não enganou os discípulos? Ainda tem gente que ainda faz esse tipo de pergunta, porque o Senhor falava, não ia ter paz. Paz em meio às tribulações é você saber passar sobre elas, sem olhar para elas, mas ficar confiante, firme no teu Deus,
que Ele pelejará juntamente conosco, ou até mesmo pelejará por nós. É desse jeitinho. Então, poderia alegar, né, que Ele teria enganado? De maneira nenhuma, querido. O que é que fala a palavra do Senhor em Mateus 10, 22? Digo a você, disse o Senhor Jesus acerca de nós, ao servirmos, ao adorarmos, ao levarmos o seu nome, a termos a marca que não pode ser apagada. Amém? Louvado seja Deus. Termos as marcas indeléveis em nossas vidas, em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito. Indeléveis quer dizer não podem ser apagadas. Então a marca de ser um cristão, um adorador, aquele que serve ao Senhor em espírito e verdade, não pode ser apagada da minha vida nem da sua vida. Ela tem que resplandecer, ela tem que ser vista, ela tem que brilhar no meio das trevas para que se saiba que o Senhor se faz presente em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso o Senhor disse em Mateus 10, 22, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, alcançará a coroa da vida, receberá os galardões do Senhor, glórias a Deus, não galardões de homens ou momentâneos no mundo, mas os galardões celestiais que o Senhor tem preparado para mim e para você, que levamos a palavra do Senhor, que adoramos o Senhor, que temos o nosso nome no livro da vida. Bendito seja o Senhor da glória. Então, queridos, ao mencionar as perseguições, sofrimentos que pode enfrentar quem entrar para o grupo de benfeitores, os quais podem ser condenados a qualquer momento pelo crime de ser cristão, de levar a palavra de Deus, de adorar o Senhor Jesus, de ter o nome de Jesus na sua vida. Isso é fato, nós caminhamos para isto, muito em breve isso se cumprirá, glória a Deus, porque está escrito. Mas nós, pela graça e a misericórdia, permanecemos aqui, nos envolvendo, falando, ministrando, decretando na vida daquele que ainda não conhece, mas vai passar a conhecer agora. Então, querido, querida, a pergunta que não quer calar, mais uma vez quero fazer a você: você está pronto para isto? Já existem marcas indeléveis em você? Glória a Deus. E você que também tem um potencial para declará-lo, ou para ser declarado culpado pelos mesmos crimes do Senhor Jesus? Forte, né? Se você se sente assim, você que está aqui, você que está aí fora, diga: Senhor, eis-me aqui. Diga: eis-me aqui. Resplandece a tua glória sobre mim, porque eu quero ter as tuas marcas. Marcas indeléveis, que não podem ser apagadas, que elas sejam permanentes. Que onde quer que eu vá, elas sejam motivo de identificação. Eu sou de Jesus. Eu faço questão de ser reconhecido como de Jesus e não do mundo. Glórias a Deus. Note que tudo que foi posto aqui nesta mensagem, uma coisa também é muito verdade. Quero que você entenda isso, nem interprete como uma afronta, mas sim como um despertamento, que eu vou dizer agora. Ficar sentado no sofá não produz marcas. Assistir ou ler mensagens apenas pela internet não deixa marcas em você. Ser um mero frequentador de igreja aos domingos não deixa marcas em você. Amém? Mas se deixar ser usado pelo Senhor Jesus Cristo na sua obra, aí sim, isso deixa marcas. Por isso eu tenho chamado você para ter um compromisso de compartilhar os nossos vídeos, porque isso vai te deixar marcas como um verdadeiro cristão que ama o próximo como a você mesmo, que é incapaz de ver outro sofrendo, vendo que tem uma mensagem que pode fortalecer aquele que está abatido, ferido, desanimado, desesperançado, está atordoado pelas adversidades e circunstâncias deste mundo. Compartilha. Veste a camisa do Senhor Jesus, como nós usamos no linguajar popular.
seja de Cristo verdadeiramente, seja um cristão, seja um adorador, que adora a Deus em espírito e verdade, que não vê dificuldade em fazer a vontade de Deus, neste século, no vindouro, por toda a eternidade, em nome de Jesus. Por isso, meu amado e minha amada, não se assuste com isso não, pois para nós tem que ser motivo de alegria por passarmos por muitas provações, como as Escrituras dizem, né? Pois a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que, glória a Deus, sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma, muito menos o fruto já mencionado aqui, frutos do Espírito. Esta ação completa em nossas vidas irá nos mostrar que mesmo passando por dificuldades, por intempéries, por circunstâncias adversas, perseguições, por sermos perseguidos, como o Senhor Jesus foi perseguido, há algo muito maior que isto tudo nos espera na vida eterna. As coisas inefáveis que o Senhor tem lá para cada um de nós. Então, creia na promessa. Glória a Deus. Creia na promessa da vida eterna. Das coisas que o mundo, que o coração do homem nunca viu, nunca intentou, estão lá prontas para nós. Vem em busca dessas marcas. Vem ser mais um do exército de Cristo, que não se opõe a tempo e a fora de tempo fazer a vontade de Deus. Por isso, Marcos 8,35, disse o Senhor Jesus: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará a sua alma, salvará a sua vida, alcançará a vida eterna. Você que está aí fora, você que deve ser um novo Paulo, um novo Pedro, um novo servo, uma nova serva do Senhor. Se você fosse acusado pelos mesmos crimes imputados ao Senhor Jesus Cristo, depois de você ter ouvido eu falar tudo isso, seria você culpado ou inocente? E finalmente, sendo você considerado culpado, melhor ainda ser pego em um flagrante deste tipo aqui, ou não? Deixa eu ler para você aqui o que o apóstolo escreveu. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 8 a 11. Percebeu aí? Que tudo que a gente aprende aí fora é esterco quando você passa a conhecer a verdade em Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor da glória. Deixa eu digo para você, meu amado, minha amada, queira cotidianamente as marcas indeléveis de ser um genuíno seguidor, servo, amigo, irmão de Jesus Cristo de Nazaré.
Deus te abençoe. Que o Senhor faça produzir essas marcas indeléveis na sua vida e você não se envergonhe delas. Pelo contrário, você tenha prazer de tê-las na sua vida. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe. Levanta a tua mão e diga: Senhor, eu quero ser um desses que carrega a tua marca. Eu quero ser uma dessas que não vê dificuldade em te servir, em falar do teu nome, em fazer a tua obra, em tornar conhecidos os teus feitos, em testificar do Senhor. Me aceita, Senhor, como teu filho, como tua filha, e escreve agora o meu nome no teu santo livro. Pois eu digo agora com o Senhor, Pai, diante dos homens, diante dos anjos e diante do Pai: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Assim, meu amado, minha amada, você que tomou essa decisão, você se torna meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. E as marcas indeléveis serão produzidas a cada dia em você. E você não terá vergonha delas, pelo contrário, o seu prazer será manifesto através dessas marcas, porque elas vêm de Jesus na tua vida. Louvado seja Deus, que Deus abençoe, né, meu amado? Diga comigo: Senhor, abençoa este irmão, esta irmã que ouviu esta mensagem, que se entregou, que estava indecisa, mas que agora, Pai, compreende o que é te servir, o que é carregar as marcas de Cristo literalmente na nossa vida. É fazer a tua vontade, é obedecer às tuas escrituras, é guardar a tua palavra. Por isso, Senhor, santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Dá cura para aquele que nos ouve, no corpo, na alma e no espírito, das doenças, Senhor, que até desconhecemos, não sabemos os nomes, da pandemia, da epidemia, dos surtos. Livra-nos, cura-nos, salva-nos, Senhor. Dá-nos o livramento, Pai, do infarto, do derrame, da morte súbita, das doenças degenerativas. Dá-nos, Senhor, o livramento do acidente doméstico, do acidente no trânsito, de acidente náutico, de acidentes aéreos. Dá-nos, Senhor, o livramento da bala perdida, do roubo, do sequestro, das astutas ciladas do diabo, dos laços do passarinheiro, e que a tua presença nos conduza nesta terra e possamos, Pai, exaltar o teu nome por onde quer que nós formos, bem dizendo que só o Senhor é Deus e não há outro além de ti, pois o Senhor é o Senhor de nossas vidas. Que Deus te abençoe, recebe a tua vitória, fica na doce paz do amor de Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir, no 26º dia da nossa campanha. A paz do Senhor a todos.